Boa noite. Pessoal chegando aí, né, pra live. Espero que hoje seja bem proveitoso também, né? Bastante pergunta e bastante dúvida. Algumas novidades nessa semana. Não tão boas, né? Mas novidades. Não deixa de ser novidade. Pra gente colocar aqui. 9 pessoas já aí, 10 pessoas. Boa noite, Gilberto. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma live legal, vamos tirar dúvida, né? Todo mundo com muita dúvida. Hoje a gente tenta falar da hipertensão. Oi, Paula, boa noite. A gente estava conversando há pouco aí, né? Érica, minha cunhada, boa noite. Vamos lá, pessoal. 9 pessoas. A gente espera chegar mais um pouquinho, né? Para o pessoal também ouvir, tá? Espero que seja bem proveitosa. A última foi bastante proveitosa, foi bem bacana, deu muito certo. Consegui ajudar aí bastante gente com as dúvidas. Muito bem. Eu trouxe as máscaras hoje de novo, estão aqui, eu vou mostrar elas, tá? Vou mostrar essas máscaras aí que a semana passada eu mostrei, mas mostrei rapidinho também. E foi bem no comecinho que eu mostrei, então daqui a pouquinho eu mostro aí, tanto a N95 como a simples, que é a cirúrgica, tá? Para todo mundo ouvir. Quem é da área já conhece, quem não é da área, né, vai ainda precisar dar uma olhadinha para ver a diferença. Vamos lá. Bom, pessoal, quem tá aí já na live, se quiser já fazer alguma colocação, fica à vontade, tá? A gente já vai debatendo. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de falar a respeito de alguma patologia, seja ela qualquer, além do Covid, a gente já pode ir discutindo, tá bom? Acho que vai ser bem bacana. Que aí a gente já vai conversando, sem problema nenhum. A gente chegou na semana passada aí a ter 70 pessoas, vieram muitas dúvidas, bem bacana, muita gente que estava com o Covid positivo, né? Outras pessoas da família também com o Covid positivo. E aí a gente foi discutindo, foi bem legal também, foi bem bacana. Boa noite. O pessoal tá chegando mais aí. Hoje eu tenho a minha colega aí, que eu mandei mensagem para ela mais cedo, eu falei, você pode ir vindo, tá? Para interagir, porque aí ela vai contar pra gente um pouquinho do Rio, hein? Tá? A Mônica. Se você tiver com câmera, eu acho que eu consigo adicionar você aqui, tá bom? Aí vai ser bem legal. Ajusta aí, tá? Ajusta a sua câmera aí pra eu colocar você junto aqui, pra você contar um pouquinho como é que tá aí. Tá bom? Manda um oi aí pra eu saber que você tá vendo aí direitinho. Pessoal, como é que tá o áudio? Fala pra mim aí do áudio como é que tá. Aí, até apareceu, hein? Ô, Mônica, você tá com câmera? Como é que é? Dá pra fazer aí pelo celular? Você entra aqui comigo? Aí você vai contar um pouquinho como é que tá aí, principalmente da pediatria, viu? Vê aí, se arruma, se acerta. Se acerta aí. Juliana, boa noite. Então, aqui já tá então acontecendo aqui a primeira pergunta, né? A Juliana aqui tá perguntando se as crianças prematuras são mais susceptíveis ao Covid ou não. Então vamos lá, né? A primeira resposta aqui. O que acontece, né, Ju?
As crianças prematuras, elas, de fato, ainda não têm o sistema imunológico formado completamente. É formado completamente, mas ele ainda está engatinhando, né? Porque a criança, quando ela nasce com os anticorpos da mãe, o que a mãe passa, porque ela não tem nenhum. Então, de fato, sim, as crianças prematuras, elas vão ter um pouquinho mais de debilidade e aí podem contrair com maior facilidade, sim, tá bom? O áudio ok, tá. Hoje tá bom. Semana passada eu tive um probleminha com o áudio aí, não tava legal não. Tá? Bom, eu tenho algumas pesquisas que eu fiz essa semana e tem alguns temazinhos importantes aqui que eu até queria colocar, que é importante. Muita gente com dúvida, tá? A gente tá agora com 14 pessoas, eu acho que já dá pra gente ir comentando, enquanto vão formulando aí as perguntas pra gente, tá bom? Bom, o primeiro assunto que eu queria colocar é sobre a vitamina D, tá bom? Todo mundo me pergunta muito com relação às vitaminas, até os pacientes que eu atendo, quando eu vou dar alta para eles sempre me perguntam, mas doutora, como é que eu faço? Você vai me passar uma vitamina? Tenho que tomar? Vai ajudar? Bom, já teve até uma série de discussões aí com algumas pessoas que colocaram alguns vídeos falando das vitaminas, falando que tinha alguns complexos aí milagrosos, né? Que você não ia pegar de jeito nenhum, ninguém ia pegar o Covid por conta das vitaminas. Bom, isso é uma inverdade, né? Não existe isso, tá? Eu vou falar aqui da vitamina D. A vitamina D é aquela vitamina que se fala muito que a gente tem com o sol, né? Não, precisa tomar sol para ter a vitamina D. Bom, o que acontece? Houve uma conversa, tá? Se falou bastante aí, vem se falando nas últimas 2 semanas com relação a essa vitamina, que nos países europeus, a maioria das pessoas de lá tinham contraído uma quantidade aumentada, uma quantidade maior de pessoas teriam contraído o Covid de uma maneira mais acentuada, a doença mais acentuada. E aí começaram a procurar o porquê disso, né? E aí começaram a pensar com relação à vitamina. Porque nos países da Europa, são países mais frios, né? Na sua grande maioria. E aí começaram a pensar com relação a isso. Bom, lá não tem muito sol, o pessoal não pega muito sol, então a deficiência da vitamina D ocasionando a maior probabilidade de contaminar. Ou então que essa vitamina em excesso ia fazer com que essa pessoa não tivesse contaminação pelo Covid. Tá? Isso é uma mentira, tá bom? Não existe isso. A vitamina D no organismo, mesmo das pessoas que estão aqui nos países mais tropicais, não tem diferença, tá bom? Então, não adianta as pessoas comprarem vitamina D e começar a tomar sem qualquer critério. Isso vai fazer com que a pessoa, muito pelo contrário, ela passe mal com isso, tá? Ela se intoxique. As pessoas estão ficando intoxicadas com a vitamina D por conta de achar que ela faz um fator protetivo, uma proteção maior para não contrair o Covid. E da mesma forma, as outras vitaminas. Eu não passo vitamina, tá? Eu, Priscila, particularmente não passo vitamina, porque eu tive alguns pacientes que foram difíceis de saber o que eles tinham, pelo fato de que a gente procura saber o que é e não encontra. Vai ver, o paciente, principalmente os idosos, estavam tomando vitamina em excesso, tá? E essa vitamina estava fazendo mal, estava intoxicando, tá bom? Então, não é verdade, tá? Não adianta comprar vitamina D, tomar em excesso vitamina D, que isso não resolve, tá bom? Não é que vai te blindar e você não vai contrair, não existe isso, tá bom? A Thaís, tudo bem, Thaís? Vai. Quanto tempo, né? Ela tá perguntando aqui, qual a finalidade do teste rápido de Covid, se só pode ser feito depois de 10 dias de sintomas? É verdade isso? Não. É assim, ó.
que acontece? Nós temos 3 tipos de teste, tá? Tem o teste simples, que é o rápido, aliás, teste rápido. A gente tem o teste sorologia e a gente tem o teste PCR, tá? Um é totalmente diferente do outro. Por quê? O PCR, ele é coletado via suave, tá? Esse suave coleta-se da narina e da orofaringe, porque a pessoa provavelmente vai estar expelindo aquele vírus. Então, a gente vai fazer essa coleta e esse exame demora aproximadamente 4 dias úteis. 3 dias úteis, 4 dias úteis, está mais ou menos nessa média. Esse teste PCR, ele consegue verificar o quê? Positivo ou negativo apenas, tá? E ele consegue verificar isso no 3º dia, a partir do 3º dia. O teste sorologia é um teste onde a gente verifica IgG e IgM, tá? Não é o teste da gotinha de sangue no dedo, é o teste onde a gente tira o sangue no tubinho normal de coleta. E esse teste, ele é feito por imunofluorescência, tá? Existem outras formas, mas a mais conhecida é essa. Esse teste, a partir do... porque assim, fala-se 10º dia, mas a gente já consegue verificar antes do 10º dia, tá? 6º dia, 5º, 6º dia, a gente já consegue ver fragmentos indeterminados. Ele vem como indeterminado para IgM, tá? O IgM nada mais é do que... IgM significa que a pessoa está com a doença no momento, tá? Que ela está com a doença ativa naquele momento. Então, ela tem o teste IgM positivo. Quando ele vem indeterminado, tá? Com IgG negativo, significa que esse doente, esse paciente, ele contraiu o vírus há pouquíssimo tempo e não teve produção de anticorpos ainda. Então, ele tem a doença naquele momento em fase inicial, tá? Isso é um pouco confuso, mas eu tô tentando explicar da melhor forma possível, tá? Outra coisa, se a gente faz esse teste e esse teste vem IgM positivo apenas, significa que a pessoa tem a doença, tá? Ela tem a doença naquele momento. Se ele vem com IgM positivo e aí já apresenta um IgG positivo, isso significa o quê? Que ele ainda tem a doença, ele ainda possui o vírus ali e ele tem o IgG positivo, que significa o quê? Ele já tem anticorpo, tá? O organismo dele já conseguiu produzir o anticorpo, que aí eu tenho que colocar o seguinte, nós não sabemos a quantidade, eu sei que foi produzido, que existe já no organismo dessa pessoa, mas ainda, tá? Não temos essa quantidade, não tem como quantificar por enquanto, tá bom? Então, IgM positivo, IgG positivo significa fase da doença ainda de contágio, porém em finalização. Quando eu começo a ter IgG, somente o IgG positivo, já com IgM ou indeterminado ou negativo, significa que a fase finalizando, né? Você já está finalizando essa fase de doença ativa. E aí eu vou ter o anticorpo, tá? IgM negativo com IgG positivo, só o anticorpo, o paciente não tem mais a doença ativa no momento, tá? Boa noite, Aline, tudo bem? A Thaís tá falando que entendeu, legal. É só a gente entender o quê? Que o IgM significa a fase ativa da doença, tá? E o IgG significa o anticorpo, tá? Então, assim, aí é só a gente montar, tá bom? Então, acho que é isso. E aí, a gente tem também o teste rápido. O teste rápido, ele também, alguns testes rápidos, porque assim, tem mais de 30 agora no mercado, tem mais de 40, tem muito. Cada um deles trabalha de uma forma diferente, tá? Eu não sei, por exemplo, aqui na minha cidade, São Caetano, eu não sei qual é o teste que eles estão fazendo, tá? Cada teste vai ter a sua bula, vai trabalhar de uma forma. Porém, existe uma grande diferença e uma diferença que é importante eu colocar, que, assim, a maioria das pessoas, até dos médicos, eles não sabem ainda e eu tenho essa informação por conta do laboratório. O que acontece? O teste rápido, ele faz uma reação cruzada, tá? O que é reação cruzada? Reação cruzada é o seguinte,
quando a gente testa as pessoas, nos testes, a gente tem duas coisas que para a gente poder entender, que aí vocês vão começar a entender. Significa especificidade, tá? E sensibilidade. São esses dois fatores de cada teste que dizem pra gente se um teste, ele é, entre aspas, melhor ou pior que o outro. Mas não seria bem essa palavra, significa mais específico, menos específico mais, aí assim, a gente tem que pensar, a especificidade significa que ele é mais específico para aquele vírus. Então, vou colocar um exemplo. Os testes que dão reação cruzada, eles têm uma menor especificidade, tá? Reação cruzada é o quê? Se aquele paciente teve anteriormente H1N1 ou dengue, tá? Por exemplo, dois exemplos. Ele vai ter IgG positivo. Ele não vai ter IgM, mas ele vai ter IgG positivo. E a maioria dos testes de forma rápida, que são feitas lá você pingou o dedinho ali, dali um pouquinho já sai, um minutinho ali, pronto. Eles vão dar reação cruzada. Então, assim, eles vão dar o IgG positivo, mas eu não sei te dizer se é do Covid ou se foi de alguma doença que ele teve lá atrás, tá? Por isso, a confiabilidade seria para você fazer o PCR e a sorologia, que é o que eu indico, tá? Que eles têm a sensibilidade de 100%. Eles são, aliás, a especificidade de 100%. Então, eles são totalmente específicos para o Covid, tá? Eles não vão dar essa reação cruzada, não. É um pouquinho complicado de entender, mas o pessoal, vamos mandando aí, tá? Vamos mandando as perguntas que aí, de repente, quem ficou com um pouquinho aí de dúvida, passando para vocês, bom? Desculpa, deu uma parada aqui. Então, vamos lá. A Paula tá perguntando aqui, ó. Paula Sicupira. Enfermeira, tá? Uso de ivermectina durante o tratamento para COVID. Qual a ação dessa medicação? Então, Paula, o que acontece? A ivermectina, ela tá num estudo muito bacana, tá? Vem sendo muito favorável o estudo com a ivermectina, graças a Deus. Eu acho que a última vez que eu vi isso foi no comecinho dessa semana. Ela estava com 100% dos pacientes testados com resultados positivos, tá? Isso é muito maravilhoso, 100%, né? O que acontece? Essa medicação, eu até comentei nas outras anteriores, nas outras lives, é uma medicação que a gente usa uma vez só. A gente faz a gente faz dose única dessa medicação para os pacientes que estão indicados, que usam isso, tá? A gente usa mais para a parte parasitológica. Não sabemos ainda, Paula, qual é o efeito dessa medicação, bem como a cloroquina, que depois eu vou falar um pouquinho da cloroquina, que não deu muito certo. Mas, enfim, a gente não sabe especificamente o que essa medicação, aonde essa medicação está agindo, que está diminuindo a questão da virulência, tá bom? Mas eu posso te dizer o seguinte, a maioria dos hospitais já está começando a utilizar, tá? Estão diminuindo a quantidade do uso da cloroquina e aumentando a quantidade do uso da ivermectina. Então, tanto a cloroquina antes quanto a ivermectina agora, o estudo baseia-se no quê? Farmacologicamente, tá? Da parte farmacodinâmica que a gente chama. O que ela faz? Aí a gente quer saber. Mas a gente sabe que tá ajudando muito, tá bom? E assim que sair os testes, se sair já algum resultado, eu passo para vocês, tá bom? Muito bem, vamos lá. A Thaís, entendi. Tá bom. Aquela questão toda do IgG, diz que entendeu, tão feliz aqui. A Elaine, boa noite. Se você teve uma doença lá atrás, dá positivo? Então, Elaine, é o que eu estava explicando. No teste rápido, pode haver essa reação cruzada, sim, né? E aí pode trazer pra gente o que a gente chama de falso positivo. Ele pode trazer isso pra gente. Isso que a gente fica aí
preocupado com os testes rápidos, por isso que eu não indico, eu, Priscila, não indico, tá bom? Então, eu acho que vai de cada um aí, vai de cada um. Não, mas aquele ali um pouquinho mais barato, aquele um pouquinho mais caro. Pergunta, se for fazer o teste rápido em algum lugar, pergunta, né? Qual é a especificidade desse teste? A sensibilidade. Ele é mais específico ou ele é mais sensível? Tá bom? A Paula tá agradecendo, não tem por que agradecer, não. Na verdade, a ideia é essa, tá bom? Mas vocês mandarem as dúvidas aí, certo? Eu vou tentar colocar aqui a Mônica junto comigo para ela falar um pouquinho como é que tá lá no Rio de Janeiro, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Pera lá. Não sei se ela tá preparada. Tô pegando ela de calça curta aqui. Entrou. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite Como é a que tá? todos. Boa noite, Pri. Boa noite, amiga. Vamos lá, vamos. Conta aqui pra gente. A gente tem 21 pessoas agora assistindo a gente. Essa é a Mônica, tá bom? Formou junto comigo, a gente formou lá no Rio de Janeiro. E ela agora tá atuando lá. Atuou um pouquinho aqui em São Paulo e agora voltou pra casa. E aí, conta pra gente como é que tá aí. Como é que tá aí no Rio? Então, Pri, aqui no Rio tá um Deus nos acuda, né? A pandemia Hum, realmente tá uma coisa assim muito séria, né? Os hospitais estão realmente abarrotados e com relação à clínica médica, né? A gente está tendo realmente uma superlotação, né? Os tá hospitais super ficam lotado aí, então. superlotado. Hum. Já os casos, Você tá atuando em qual? No privado ou você tá no privado ou no público? então, eu estou nos dois. Eu estou trabalhando nas UPAs, Certo. né? Em algumas UPAs Certo. e também na rede particular, né? Aqui mesmo pelo Meier e Tijuca. Só que o que a gente vê é que não há diferença, né? Não. Tanto Uhum. a rede pública quanto a rede particular, a demanda está muito grande, realmente, está muito grande, né? E é aquilo que você falou em alguma live, não sei se foi a última ou na penúltima, não tem idade. Certo. Já não é realmente só os idosos, não são só os idosos, e a gente está vendo cada vez mais um percentual, né, alto de pacientes que são novos, né, adulto jovem, né, 30, 40 anos, e que a gente está vendo que tá testando positivo e está tendo uma evolução ruim, né, da doença. Não é só você estar positivo, né, e levar a doença como uma gripe, né? Isso está cada vez mais Certo. evoluindo mal, né? E isso assusta, né, bastante. Agora Com aqui no Rio de certeza. Mas Janeiro, é importante é importante o ponto que você tocou da questão do tratamento, entre aspas. A gente sabe que a gente não tem tratamento, né? uhum, Mas com relação ao tratamento ao ser humano, né? Então, uhum, assim, não existe diferença entre a parte pública e a parte privada. Isso é muito legal que você colocou, porque é bom a gente colocar para todo mundo que está vendo a gente. Não tem qualquer diferença, né? Não existe a menor diferença no tratamento. é claro, né? Apenas as diferenças assim de estrutura e tudo mais, mas enfim. Uhum. Exatamente. A questão da estrutura, né? Também tem a questão dos EPIs, né? Que a gente, assim, a gente sabe que existem vários tipos de EPI, dos melhores aos mais, né? Porque existe uma grande complicação que é para o privado tem dinheiro para comprar, mas não tem onde comprar. E o público recebe, né? O estado todo recebe de um determinado lugar. E aí eu não sei qual é a qualidade do que você está utilizando,
eu sei que a qualidade do meu que eu estou utilizando, tem coisas que são fabricadas, tem coisas que a gente tenta comprar. Então, assim, a diferença maior é essa, né? A diferença de fato maior é essa, é a questão dos EPIs e a questão da estrutura dos locais, né? Exato. Da onde a gente trabalha. Uhum. Alguns têm, de repente, os respiradores um pouco mais avançados, né? Outros ainda estão com verde, tá com verdinho ainda, pequenininho. Mas todos eles vão fazer a função, que é a função respiratória, né? Verdade. Muito bacana. E perguntei para você, E ó. deixa eu te perguntar, e deixa eu te perguntar, como é que tá a questão da pediatria? Você está fazendo pediatria aí? Sim, estou atuando no hospital, atendendo em pediatria. A gente vê alguns casos positivos, né? Mas evoluindo de maneira mais atenuada, né? Sintomas gripais, né? Associados a sintomas gerais e, claro, um e outro evoluem mal, né? Mas Uhum, certo. não tem nem comparação com o adulto jovem e o idoso realmente, né? Ainda mais aqueles que têm comorbidades, né? Claro, Uhum, as crianças que têm comorbidades, elas realmente evoluem de maneira mais urgente, né? Assim, de mais emergências, urgente. né? Isso, Mas certo. o número, né, é bem menor, realmente. Tá certo. Tá? Legal. É isso aí. E você quer colocar alguma coisa aí pro pessoal, amiga? Conta para eles aí alguma coisa que você acha interessante daí do Rio, que você tem visto que de repente você acha diferente aí para colocar pra gente, o tratamento, vocês estão fazendo ivermectina, aí está sendo feita ainda cloroquina, ainda vou falar um pouquinho, né? A gente teve, eu acho que você sabe, essa semana a gente teve algumas alterações aí com relação ao tratamento com cloroquina. Uhum. Fala pra gente aí. Então, Pri, aqui o protocolo que a gente tem seguido, pelo menos não só nas UPAs, né, e também na rede particular, que pelo menos que eu atuo, né, que eu trabalho, a gente faz sim, né, a, a ivermectina, né, e o Tamiflu também, tá? Mas isso Uhum. quando a gente não tem ainda o quadro evoluindo de maneira mais séria, mais severa, né? Mais Então grave. fica como se Uhum. fosse Ah, certo. em quadros que são mais menos graves, né? Então a gente Menos prescreve graves. a Tá certo. azitromicina, né? Quando o paciente não tem nenhuma alergia, associada Uhum. a ivermectina e o Tamiflu, né? E o Tamiflu. E Isso. vocês estão tendo Tamiflu aí? Então, o Tamiflu houve uma grande corrida, né? Uma grande corrida. Na rede Sim, pública a sim. gente tem, né? Nas É. UPAs a gente não está tendo, não, mas nas UBSs a gente ainda encontra, sabe? Unidade Básica de Na Saúde. UBS tem. É, tá? Uhum. Na UBS você tem. Na UBS você ainda tem a medicação. Sim, tá? É, agora, a cloroquina, né? O protocolo aqui usado pelo menos até essa última semana, né? Todo muda, né? Uhum. Ela tem, a gente coloca, né? A gente faz a cloroquina no paciente quando ele está em estado muito grave. Entendi, tá certo. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da cloroquina lá, porque infelizmente a gente recebeu essa semana a informação de que ela não tem trago, né, bons Benefícios, resultados né? como a gente gostaria, né? Então, os protocolos provavelmente a partir dessa semana que eles vão mudar e a gente de repente não vai mais fazer a cloroquina, né? Eu não sei aí como é que tá, mas aqui a gente provavelmente não vai fazer mais. Né? E eu vou explicar um pouquinho depois disso tudo e para o pessoal entender, É, né? é um, Tá? Mas legal, muito obrigada, adorei imagina, ter eu você que aqui. agradeço. A gente está sempre aí, qualquer Isso coisa aí, precisando.
tá bom? É sempre bom a gente Tá ótimo. disseminar o conhecimento, né? E suas lives são Lógico. sempre super legais, viu? Ah, Valeu, beijão obrigada. para vocês A aí. gente tenta, né? A gente tenta trazer um pouquinho de informação, né? Porque a gente recebe, aí a gente recebe os pacientes, mas eles estão tão preocupados que a gente não tem tempo de ficar conversando. Mas aqui é legal, aqui é interessante, né? É, com certeza. Um beijão para você. Legal. Um beijo, viu? Tchau, Legal, tchau, participe gente. mais. Tchau. Muito bem, voltei aqui então. Tem mais algumas perguntas aqui, vamos lá. A Si Fátima está perguntando. Já tem algum remédio que ajuda a combater o vírus? Então, sim, não tem específico, não tem. Não temos nem o tratamento específico e nem a vacina. Ainda não temos, tá bom? Não temos mesmo, nenhum. A Dé Oliveira tá dando boa noite, boa noite. A primeira vez que tomei azitromicina tive muita taquicardia. Peraí, vamos lá. A médica que me receitou disse que que eu tinha alergia. Nesse caso, se eu precisar tomar, vou passar mal? Então, peraí, seu nome é Dé. Dé, se você tem alergia, a gente não vai fazer, tá? Não tem como, é contraindicado, né? Paciente com alergia, a gente não vai fazer. Não é que você vai ficar sem a medicação, que vai, de repente, mas a única que pode fazer eu não vou fazer? A gente vai fazer outra, tá? Você pode ter certeza que a gente vai fazer outra. A alergia não pode, né? Porque aí a gente já não tá agindo coerentemente, tá? Então, assim, a gente pode piorar o seu quadro ao invés de melhorar, de te atender, de te tratar da forma correta, tá bom? Mas, assim, não precisa ficar preocupada. Espero que você não pegue, mas se pegar, a gente sempre tem uma segunda saída, tá bom? Vamos lá. A Elaine tá dando tchau, tá bom? Um beijo, até a próxima. Thaís tá aqui, ó. Tá perguntando pra Mônica, tá? Qual é a faixa etária dessas crianças que apresentam o Covid? Tipo, crianças de 1 ano, 4, 5. Tem alguma idade que esteja apresentando uma maior quantidade de crianças com Covid? Manda aí pra gente a resposta, tá bom, amiga? Aqui o Gilberto. Doutora, ela está usando cloroquina? Ela está usando cloroquina. Perguntou se a Mônica, né? Acho que provavelmente se a Mônica tá usando cloroquina. A gente usou ainda, essa semana a gente usou, mas segunda-feira eu vou entrar em reunião com relação à próxima semana, tá? Não, ainda a gente vai sentar, eu, mais o médico da UTI, mais a parte administrativa, vamos pegar esses estudos, vamos pensar direitinho, nós vamos ver se a gente vai conseguir manter ela, mas ela não teve bons resultados, né? Infelizmente, tá bom? Aqui todo mundo mandando um joia. Aqui, a Mônica tá respondendo a Thaís aqui, ó. Deixa eu ver. Tá bom? Então, a faixa etária média é de 2 anos, então, tá bom? Das crianças que estão aí lá no Rio, na pediatria, lá com a Mônica. Então, a faixa etária tá entre 2 aninhos aí, de maior contágio, tá? A Paula tá falando... Vi algumas notícias que há vacina em teste. A doutora sabe sobre isso? Tem, Paula. Tem sim, tem vacina em teste, graças a Deus. Eu sei que a Pfizer já entrou com os testes em humanos. Que bom, tá? Então, entrando com os testes em humanos, aí isso daí, eu acredito que vai mais uns 2 ou 3 meses, tá? Para habilitar uma vacina. Porque tem tanta coisa para estudar, né? Quando faz uma vacina, precisa saber se de fato ela está produzindo os anticorpos que são necessários, de fato está acontecendo, né? E se não vai dar nenhuma reação, lógico, para as pessoas, enfim, tá bom? Mas tem sim, já está em fase de teste em humanos aí. Doutora Priscila, fale sobre o uso da cloroquina na cidade de Floriano, no Piauí. Então, eu não sei se eles estão usando, tá, Gilberto? De fato, eu não sei se eles estão usando, como que está sendo feito o tratamento lá. No Piauí, o grande problema que aconteceu lá,
o tanto de pacientes que tem contaminados lá, é a demora na adesão, tá? Foi como aconteceu lá na Itália. A demora na adesão, a demora no isolamento, a demora que teve com relação a toda a parte das pessoas em si lá, para entender, para compreender. Agora sim, mas lá agora tá difícil, tá um caso todo mundo indo para lá, né? Mas provavelmente eles devem estar fazendo o protocolo, sim, ainda deve estar fazendo. Deixa eu ver mais aqui. Então, a Márcia, minha tia, tá perguntando aqui, ó, dor no corpo é sintoma? É sintoma, mas não isolado. Não, isolado não. A dor no corpo, ela vem acompanhada de febre, tá? Ela viria acompanhada da falta de ar, de espinéia, dificuldade de respirar, ou então a perda do paladar, a perda do olfato, e aí ela vem acompanhada. Ela isolada, pode ser um montão de coisa. Nossa, pode ser muita coisa mesmo, tá? Então, precisa sempre observar, sempre acompanhar, tá bom? Para ver se aparece mais alguma outra coisa junto aí, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver. A gente conversou também na última live com relação à amamentação, né? E eu até comentei que eu iria pesquisar isso, tá? E aí eu tô trazendo aqui o que eu prometi. O que acontece? Tá liberada a amamentação, tá? Vamos supor, a mãe contrai o vírus, tá? Do Covid, tá positivo, mas ela pode amamentar sem problema nenhum, tá bom? Quais são as precauções para essa mãe? Ela vai ter que se proteger, na verdade, ela vai ter que colocar as proteções para proteger o bebê. Então, ela vai ter que estar de máscara, né? Ela vai ter que fazer uma asepsia ali com álcool, tudo bonitinho, tá bom? Mas pode amamentar, tá bom? Pode amamentar. Então, eu tô vindo aqui para fazer uma correção da última vez que eu falei, certo? Outra coisa também, as gestantes, não foi na live que perguntaram, mas eu vou passar aqui que aí eu já falo para todo mundo. As gestantes, elas não têm um risco aumentado para contrair o Covid, tá bom? Então, ela vai contrair como qualquer outra pessoa, ela não tem um risco aumentado para isso, certo? Tá? Tem mais uma perguntinha aqui, vamos ver. Doutora, com relação ao isolamento social, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é necessário, sim, totalmente necessário. É preciso fazer o isolamento social. A gente ainda não está no pico, tá? A gente tem que fazer alguns cálculos simples para a gente entender essa questão do pico. As pessoas que estão apresentando a doença hoje, tá? As pessoas que estão apresentando a doença agora, elas se contraíram há pelo menos 9 dias, tá? Então, elas entraram em contato com o vírus há pelo menos 9 dias atrás. Isso faz com que ela tenha aquele período de incubação do vírus, e aí sim, após esse período de incubação, pode ser até 12 dias, tá? Mas a média está em 9 dias. Ela começa a apresentar os sintomas. Se a gente for pensar 9 dias atrás, já estava todo mundo isolado, bonitinho. Mas mesmo assim, a gente vai ter uma diminuição do número de pessoas, porém, uma fluência contínua, se a gente não continuar tendo o isolamento. Mantendo o isolamento, a gente faz com que não haja o pico de uma vez do contágio de várias pessoas ao mesmo tempo, que esse é o grande medo do serviço de saúde. Mas todo mundo vai se contaminar? Grande parte das pessoas. Só que aos poucos a gente consegue atender, né? O serviço de saúde como um todo, tanto daqui, São Paulo, Rio, lá do Piauí, todo mundo contraiu, todo mundo junto. Tá? No Nordeste, foi todo mundo junto. Por isso que agora eles estão com muita dificuldade de dar conta. Porque foi todo mundo junto, entende? Então, o isolamento social é necessário. Embora eu, particularmente, penso que tem ressalva, tá? Todo mundo tem que trabalhar também. Tem gente aí que tá passando muita necessidade, precisa estar na rua. Então, eu acho assim, alguns serviços
se a pessoa tiver de máscara, tiver o distanciamento, sabe, daria para acontecer. Agora, pessoas que trabalham com público, pessoas que trabalham com muita gente próxima, aí realmente é um pouquinho complicado. É uma situação muito delicada, né? A área médica vai falar, sim, isolamento, claro, mas como é que fica? Essas pessoas precisam também trabalhar, elas precisam do ganha-pão delas, né? E fica difícil eu bloquear isso totalmente. Não tem como, né? Tá bom? A Thaís está falando aqui. É verdade que se você já teve Covid, você pode contrair o vírus novamente? Já teve relato por aí assim? Isso é muito verdade, né? Isso é uma verdade absoluta, eu diria. Por quê? Porque a gente não tem noção, tá? De quanto de anticorpo que cada pessoa produz. Então, nós não sabemos se aquela pessoa ela vai poder contrair de novo ou se ela não vai contrair mais. Isso não tem como saber. O que a gente sabe eu tive contato com 2 pacientes que provavelmente reinfectaram, tá? Porque permaneceram em contato com pessoas doentes. E na China, né, a maioria das pessoas lá agora de Wuhan estão apresentando de novo a doença. Então é uma verdade, né? Pode sim contrair de novo, tá bom? Agora tem aqui a Dé Oliveira perguntando. Doutora, tenho muita dor na coluna. Tomo anti-inflamatório, ele pode baixar a imunidade? O anti-inflamatório, dependendo de como você toma, ele pode causar uma insuficiência renal até, tá? Ele causa um sério dano no rim. Você tem que tomar muito cuidado com o anti-inflamatório, tá bom? Anti-inflamatório, quando a gente passa no máximo 5 dias. E ainda dependendo da pessoa, a gente diminui a dose, a gente ajusta a dose, a gente diminui para 3 dias. Então, anti-inflamatório não é uma medicação que você pode tomar como você quer. Assim, eu digo, toda vez que eu tenho dor, eu vou lá e tomo. Não, eu tenho dor hoje, aí eu vou lá e tomo 3 vezes ao dia. Aí amanhã eu tomo mais 2. Aí eu tomei 10 dias direto. Fora que ele causa úlcera gástrica, gastrite, tá? A parte hepática também, faz intoxicação. É uma medicação perigosa, tá bom? Tem que saber usar o anti-inflamatório. E dentre todos esses fatores fisiológicos e aí patológicos da questão do anti-inflamatório, você pode ter queda da sua imunidade. Queda da imunidade, aí você pode chegar a contrair com um pouco mais de facilidade. Então, a gente sempre pensa na clínica do paciente como um todo, né? E as medicações que ele faz, tá bom? Outra perguntinha aqui, a Carla Fátima, né? Tá perguntando. Doutora, meu filho agora tem que trabalhar de metrô. Ele pode trazer o vírus na roupa? Bom, pode, né? Pode. Mas é mais difícil de quem... ele provavelmente não é da área da saúde, né? É mais difícil, eu diria que é mais difícil. O vírus, ele pode ficar em contato com algumas estruturas durante 3 dias, tá? Durante 3 dias ele pode ficar ali, até 72 horas. Então, sim, né? Na verdade, todos nós, se a gente for ao mercado, a gente pode encostar em algum lugar que estava ali o vírus, que passou uma pessoa ali há pouquíssimo tempo e acabar trazendo. Por isso que a gente pede tanta precaução, né, com relação à lavagem das mãos. É a lavagem das mãos que vai inibir isso tudo, que não vai deixar você ficar colocando a mão na boca, coça os olhos. Então, tudo que você levar para a face, né, você pode estar gerando um contato, um contágio, né? Na verdade, contato você gerar um contágio, né? Então, a questão não é nem questão de estar no metrô, mas é a questão de estar em qualquer lugar e ter aquela asepsia na cabeça. Eu preciso, né? Saiu do metrô, dá uma passadinha de álcool na mão. É a mão que vai fazer com que haja essa questão da infecção, tá bom? Aí chega em casa, tira a roupinha, põe pra lavar, certo? Não deixa ficar entrando em contato com as outras coisas, tá bom? A Sharon, tudo bem, Sharon? Como vai? Vi uma reportagem dizendo que o vírus permanece no ar até... Aí, ó, é que a gente estava comentando, 14 minutos. Sendo assim, o contágio pode ser no ar? O contágio não... Existe uma diferença, tá? O contágio não é no ar. O contágio é pela gotícula. Então, o que acontece?
Se passar uma pessoa e espirrar sem máscara, e você passar logo em seguida e aspirar a gotícula da pessoa, ok, contágio. O ar não tem contágio. As gotículas... Voltou, caiu, tá? O que acontece? Então, não é no ar, é na gotícula, tá bom? Por isso o uso da máscara, porque a máscara evita que você inale gotículas, certo? Então, de repente, bateu um vento, vou pegar. Não, não é assim, tá bom? Agora, as gotículas, elas podem ficar em aspersão, ou seja, flutuando até 3 horas, tá? Por isso que quando a gente sai, então, ó, põe a máscara, tá bom? Na verdade, agora é obrigatório, né? Em qualquer lugar que você for, você tem que estar com a máscara. A forma de contágio, você usando máscara e uma pessoa falando com você não usando, acho que é aproximadamente 30% de você poder contrair. Se você tá usando e a pessoa tá usando, é muito menor essa porcentagem, cai muito, tá? Então, é a precaução, não tem jeito. Mas não é no ar, tá bom? É na gotícula. Patrícia tá assistindo, boa noite. A Sharon tá agradecendo. Não, imagina, não tem por que agradecer não, tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra questãozinha também. Chegaram a me perguntar na live anterior que tinha algumas pessoas que estavam assistindo que tinham familiares internados, tinham familiares... Não sei se o pessoal tá aí hoje, tá? Tinham familiares internados em UTI, tinham familiares que estavam internados, alguns em enfermaria e tal. Me questionaram sobre a traqueostomia, certo? O que acontece? Falaram, mas não pode fazer um edema de glote, né? Pode acontecer alguma coisa mais grave por ficar com só a questão do tubo, que a gente chama, né? A questão da intubação. Bom, eu pesquisei também para saber se existia alguma diferença com relação ao Covid, mas não tem, tá? Então, pode ser, na verdade, no mínimo de 14 dias, dá para ficar 14 dias com a questão da intubação só no tubo, tá? Mas aí vai de avaliação clínica, né? A gente avalia as pessoas, a gente avalia. Dependendo do caso, dependendo como que o paciente tá, de repente se pensa-se que esse paciente pode ficar muito mais tempo ali entubado, então faz-se a traqueostomia, mas assim, não muda por conta de ser ou não Covid, tá bom? Na verdade é um protocolo mesmo da medicina intensiva, tá? Mais nenhuma pergunta, pessoal? Pode mandar aí, tá bom? Também tem a questão da anticoagulação, né? Também comentei um pouquinho sobre ela nas outras lives, tá? Mas vou falar de novo, hoje que é importante. Fora a hidroxicloroquina, fora a questão do Tamiflu e da azitromicina, existe também uma outra questão que até foi uma doutora aqui brasileira que iniciou com essa medicação, com relação à anticoagulação do paciente, tá? O que acontece? Vou explicar um pouquinho sobre isso, que é para entender por que usar, por que usamos isso, né? Por que está sendo usado agora em praticamente todos os pacientes? O vírus, ele infecta a célula pulmonar, tá? E para ele entrar, ele machuca, entre aspas, de uma maneira bem simples a explicação, tá? Ele para entender, para entrar no tecido, ele faz como se fosse um machucado, tá? Esse machucado que ele faz no pulmão, o nosso organismo precisa fazer o quê? Precisa ativar o nosso sistema de coagulação, tá? Para cicatrizar isso, tá? O sistema de cicatrização desses machucados em que o vírus acaba fazendo dentro dos alvéolos pulmonares. Dentro desse monte, porque aí é no pulmão inteiro, dentro desse monte de processo de cicatrização, o organismo provoca uma hipercoagulação sanguínea, tá? Então ele hipercoagula o sangue nessas regiões onde existe essa debilidade, tá? Essa hipercoagulação, ou seja, uma coagulação muito acentuada,
gera trombos, tá? Pequenos fragmentos ali de processos cicatriciais do sangue, que a gente chama de coagulação sanguínea. Esses trombos é que estão causando a maior parte do processo de insuficiência respiratória. Então, iniciou-se um tratamento específico para essa questão, que a gente faz com heparina, tá? Heparina é um anticoagulante. E essa heparina faz com que esse trombo seja desmanchado. É uma forma bem simples de explicar, mas para todo mundo entender. Então, a gente está fazendo esse tratamento também, com essa parte de coaguloterapia. Mas é importante eu colocar também que não pode se fazer isso de forma alguma, de forma indiscriminada. A pessoa vai querer comprar um anticoagulante, vai querer tomar, vai querer fazer. Não. Essa medicação é feita nos pacientes que estão com maior debilidade, nos pacientes que já apresentam um esforço respiratório intenso, né, uma dispneia intensa, ou seja, respirando muitas vezes por minuto, a mais do que o ideal, e aí a gente entra com essa medicação. Essa medicação feita de forma indiscriminada pode causar sangramento interno, tá? Sangramento interno de qualquer parte. Então, o pessoal pode chegar aí a óbito. Então, é muito importante que não se faça isso de forma indiscriminada. Mas também vem dando certo, também é um tratamento que vem trazendo bons resultados, tá bom? Bom, acho que por enquanto é isso. Pessoal, mais alguma dúvida que vocês queiram colocar? Até sem ser com relação ao Covid, a gente pode falar um pouco de hipertensão também, que até eu tinha falado que a gente ia começar a falar sobre isso, né? Deixa eu ver aqui se no meu está tudo ok. Tá tudo certo. A questão das máscaras, eu também coloquei na live passada, eu até trouxe aqui, eu tenho elas aqui de novo, tá? Eu vou mostrar para vocês ela de novo aqui. Então, assim, a gente tem 3 tipos de máscara hoje. Hoje em dia, a gente tá utilizando 3 tipos de máscara, certo? A gente tem a N95, que é chamada N90, é o nomezinho dela mesmo. Tem uma outra chamada PFF2 e a gente tem também a cirúrgica, tá? A N95 é essa daqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Certo? Essa máscara a gente usa dentro do hospital, tá? Dentro lá da terapia intensiva ou quando a gente vai fazer algum procedimento, tá bom? Você pode ver a espessura dela, eu acho que é importante, né? Quem não conhece. Essa máscara, a diferença dessa máscara é a seguinte. Essa máscara, ela é para suportar aonde nós não podemos aspirar o quê? Quando tem aspersão de fluidos. O que é isso? São os aerossóis. Os aerossóis, elas são gotículas que pairam, né? Que são muito, muito pequenininhas e elas acabam pairando. Nós temos isso aonde? Na UTI, tá? Por conta do respirador, ou quando vai fazer algum tipo de procedimento. Por exemplo, quando a gente vai fazer a coleta de um SUAB, tá? Quando a gente vai fazer o SUAB, que é a do PCR, tá bom? Quando vai entrar para o processo de intubação, quando o paciente precisa fazer uma aspiração, que tem que aspirar, de repente tem secreção, tá bom? Então, a gente usa esse tipo de máscara aqui. A PFF2 também é nesse estilo, tá? Mas ela não é a máscara que seria, no caso, específica, mas ela também pode ser usada, ela foi liberada, tá? Pela questão da vigilância. Fora essa daqui, a gente vai ter a cirúrgica, tá? A cirúrgica, deixa eu ver aqui, coloquei aqui. É a branquinha, tá? Não coloquei aqui, não tá aqui agora. Bom, é a branquinha, é aquela bem fininha, tá bom? Que vocês vê, aonde vocês vão lembrar, quando o médico faz cirurgia, por exemplo, ele usa ele usa a cirúrgica, tá? A cirúrgica, a espessura dela é bem menor do que essa daqui. Qual é a diferença? A diferença é que a cirúrgica,
ela vai parar só o quê? Só as gotículas. A N95, ela para as gotículas e ela para também a questão dos aerossóis, tá bom? São aquelas partículas de procedimento, são partículas da inalação, são partículas que na intubação o paciente acaba liberando. Então, a branquinha, ela só vai segurar as gotículas, tá? Bom, nessa branquinha, por que a gente usa uma e por que a gente usa a outra? No pronto atendimento, por exemplo, quando o paciente chega no hospital, imediatamente ele coloca uma da branquinha. Por quê? Porque neste momento ele está liberando o quê? Gotículas. Ele não tem aerossóis ali, não tem procedimento, não tem inalação, não tem nada disso. Então ele está liberando o quê? Gotículas pela saliva, tá? Pelo espirro. Então vai segurar as gotículas, ok, tudo bem. Tá certo, tá seguro. Ele vai usar, o pessoal da enfermagem vai usar, o médico vai usar também, tá? Alguns médicos estão usando direto, nem tira mais, porque acaba indo para lá e para cá. Então, o pronto-socorro, de uma certa forma, é importante para o médico usar, para os funcionários. Mas não que seja necessário. O necessário lá é aonde segura a gotícula, tá bom? E tem a de pano também, né, que a maioria das pessoas está usando, mas tem algumas recomendações, né, a maneira de usar, qual usar e como fazer direitinho. A de tecido, ela tem que ter no mínimo duas faces, né, tem que ter duas partes dela. Por quê? Porque diminui a fenestra do tecido. Dependendo do tecido, ele é muito fenestrado, então precisa de ter face dupla, tá bom? Para não sair tanta a gotícula para não sair nenhuma gotícula. O interessante é não sair nenhuma gotícula, tá? É importante trocar quando essa máscara já estiver úmida, tá? Não é legal usar essa máscara úmida também, porque não vai segurar o que precisa, e para a pessoa que tá usando é horrível, né? Ficar com máscara úmida no rosto é terrível, é horrível. Mas ela segura bem também, segura legal, tá? Existe o decreto que todo mundo tem que usar máscara agora, independente de onde for, independente de qualquer coisa, tá na rua, tem que estar de máscara, certo? Então, pode ser de tecido ou a cirúrgica, que é a branquinha, não tem problema. O importante é estar de máscara, tá bom? Vamos ver aqui, outra perguntinha. A Dé Oliveira mandou. Doutora, em questão de produtos de mercado, quanto tempo o vírus pode ficar vivo e comida pronta se aquecer, quanto tempo mata o vírus? Então, eu até li algo com relação a isso hoje, do próprio site do CREMESP, que é o Conselho de Medicina, tá bom? O que acontece? Não existe relato de contaminação com relação à manipulação de sacola ou dos próprios produtos que você pega no mercado. Não existe relato de contaminação desta forma. Se não existe relato, significa o quê? Se existir, é mínimo. Então, a importância agora foi ao mercado, chegou, guardou as coisinhas, lava a mão, tá bom? Evita de colocar a mão no nariz, na boca, enfim. Lavou a mão, pronto, tá? A temperatura, quando você esquenta, quando você faz uma comida, já inibe, né? Provavelmente mata o vírus, sim. Então, é só tomar cuidado quando for ao mercado, quando voltar. Passa no carrinho, né? Agora já estão passando no carrinho o álcool, onde todo mundo põe a mão, né? E quando você entra, eles passam na sua mão também. Só que eu já vi de tudo no mercado, né? Mercado é um lugar que eu vou, que eu vejo as coisas e... eu tenho vontade de ir lá e dar uma cutucadinha nas pessoas, mas não pega bem. Embora eu deveria, né? Mas dependendo do caso, eu vou fazer. Eu prometo que eu vou fazer. Porque tem gente que usa máscara no queixo, né? Tem gente que usa máscara só até aqui, deixa o nariz pra fora. Não adianta absolutamente nada, tá? Põe a máscara toda pra baixo aqui, fica usando, depois pega nela, põe pra cima. Tá tudo errado, tá certo? Vamos lá.
O Gilberto aqui, ó, doutora, medicamentos para hipertensão, atenolol mais a hidroclorotiazida, baixam a imunidade? Não, não baixa não, tá bom, Gilberto? O que acontece na realidade, assim, as pessoas que usam medicações para a questão da hipertensão, elas são mais suscetíveis porque elas são cardiopatas, elas têm a questãozinha da hipertensão, mas não que as medicações podem baixar a imunidade, tá bom? Não existe essa possibilidade, não. Existe o quê? Da pessoa, então, ter um problema cardiovascular e isso, se contrair a doença, a gente tem que ficar com mais cautela, né? Para tratar essas pessoas aí, tá bom? Que mais? Tá perguntando, a Márcia tá perguntando se dores no corpo e pernas pode ser sintoma. Não é que não pode, mas tá muito isolado, né? Tá muito isolado. A dor no corpo e a dor nas pernas pode ser, de repente, alguma coisa com relação à parte da reumatologia, de repente pode ser uma artrose, essa dor no corpo pode ser uma mialgia comum, pode ser, de repente, um início de um processo infeccioso? Pode, mas para o Covid em si, não tá fechando o critério, né? Precisaria ter alguns sintomas mais respiratórios, enfim, pra gente poder até entrar numa suspeita, porque por enquanto não, tá bom? De repente aguardar mais um pouco, se começou a sentir isso agora, aguarda mais um pouquinho, fique em vigilância, tá bom? Vê se não vem aí uma febre, tá? Pra acompanhar. Bom, a Mi tá perguntando aqui, ó. Covid, uma pessoa que testa indeterminado no PCR e após 15 dias testa indeterminado para a sorologia, o que pode estar ocorrendo? Bom, para ter dois tipos de indeterminado, depois de 15, então ela faz o PCR, né? O PCR a partir do terceiro dia deu indeterminado, significa então que de fato ela precisa repetir. Isso tá enquadrando o quê? Uma finalização do processo de virulência, tá? PCR indeterminado com 15 dias antes, então tá significando que essa pessoa está entrando na doença, tá? Ela tá positivando, eu diria assim. 15 dias já é o tempo que vai correr 14 dias, então 14 dias para frente já vai vir de novo um indeterminado com certeza, que vai significar a finalização dessa doença, tá bom? Então, de repente, PCR indeterminado, início da doença, depois de 14 dias finalizou, finalização da doença. Qual que é o ideal? Fazer o teste de sorologia para a gente ver o IgG. IgG positivado no final desses 15 dias significa anticorpo positivo, com determinação do resultado do IgM, tá? Finalização da doença, tá bom? Dona Leila, minha mãe, seu laboratório já está fazendo exames de Covid? Tá fazendo sim a sorologia, tá bom? Que é essa sorologia do IgM-IgG, certo? Quem quiser tirar dúvida, quem quiser fazer o teste, pode direto, me liga ou manda mensagem aí que a gente já agenda para poder fazer, certo? Tá bom? A Rejane, tudo bem, Rejane? Boa noite. Ela tá perguntando aqui, ó. Após o resultado positivo para Covid, quando se pode ter certeza que a pessoa não está mais transmitindo o vírus? 10, 15 dias é o suficiente? Então tá. Rejane, vai depender do dia da contaminação, assim, do início dos sintomas, né? Eu costumo contar, eu sempre pergunto, quando os sintomas iniciaram? Sempre pergunto para o paciente. E aí a gente faz um cálculo. Iniciou os sintomas, significa que a partir daquele momento a gente conta 14 dias para frente, tá? No 15º dia, eu já libero, se a pessoa tá bem, eu já libero para o trabalho, se a pessoa tá indo trabalhar, tá? Então, o tempo é assim, Regiane, a faixa de 9 dias de incubação, pode ser até 12, então tá nessa faixa aí de 9 dias. Depois do 9º dia, ou depois do 10º, ou 10º, enfim, até o 12º, começou a apresentar os sintomas, conta 14 dias para frente, tá bom? Pra gente pensar em algo que essa pessoa já não vai mais transmitir esse vírus aí, tá bom?
Aqui meu tio agora tá perguntando. Vi na internet uma matéria em que o laboratório de biofarmacêutica da Califórnia ter encontrado um anticorpo conhecido como STI 1499 pode fornecer 100% de inibição ao Covid-19. Tem fundamento? Eu ainda não tenho essa informação, não fiquei sabendo disso ainda. No site do CREMESP ainda também não tem isso, tá bom? Se for verdade isso, tô feliz da vida, tá? Mas então vou procurar esse artigo científico, vou atrás disso daí pra gente saber. Por que ele coloca esse númerozinho? Porque tem vários tipos, né? Então, de repente, se a pessoa converteu no STI 1499, então ela não vai ter mais, vai existir então a inibição para o COVID. Pode ser até nas vacinas que estejam procurando deixar então esse STI aí. Deixando o STI, se ele de fato não tá fazendo inibição de 100%, aí a gente faz a vacina e não tem mais. Ninguém vai mais contrair essa doença, graças a Deus, tá? Até ela mutar, que é o grande problema. Inclusive, a mutação dela já aconteceu mais de 30 vezes, né? Não é mais só um tipo que a gente tem mais de 30 tipos agora da mesma doença. A mim tá perguntando, PCR indeterminado após 15 dias... Peraí. PCR indeterminado após 15 dias, IgM indeterminado com IgG negativo. Então, pera lá. O PCR indeterminado no começo e início da doença. Após 15 dias, o IgM indeterminado, finalização da doença. Com IgG negativo, a pessoa não converteu o anticorpo, tá? A pessoa não converteu o anticorpo, então provavelmente ela nem teve essa doença. Precisamos ver o quê? Nessa fase do meio, quais os sintomas, tá? Precisamos ter a certeza de que ela teve essa doença. E aí seria legal, de repente, ela ter feito no meio aí um teste para o PCR, tá? Seria interessante. Mas é um caso que eu não vi ainda, tá? Um caso bem complicado aí, com IgG negativo. A Mônica, disgeusia e anosmia, hiposmia, súbitos associados à síndrome gripal são sintomas comuns relatados aqui no Rio. Pelos pacientes suspeitos, confirmação de Covid, isso está... Deixa eu voltar aqui. Isso está gerando um alarme, as pessoas estão assustadas, pois ao apresentarem diminuição do paladar olfato isoladamente, sem sintomas gripais, já acreditam estar contaminados. Fale um pouco sobre isso, está acontecendo aí em São Paulo. Aqui, todas as vezes que teve a diminuição do olfato do paladar, que são esses palavrões aí de cima, deu positivo, né? Deu positivo mesmo. Mas assim, a gente sabe que isso não é de hoje, que pessoas apresentam essa questão da diminuição do olfato e do paladar para outros tipos de doença, né? Então, assim, existe uma palavrinha que também é um palavrão, chama patognomônico. Isso significa o quê? Específico para uma doença X, e ela não é específica para a doença do Covid. Então, perda de olfato e perda de paladar não é específico para a doença Covid, tá bom? Então, assim, o ideal é testar, certo? Sempre. Testa, vê se é positivo e se é negativo, porque aí a gente já vai começar a abrir o leque de outras patologias que possam estar causando isso, que são infinitas, né? Inclusive algumas neurológicas aí, né? Do sistema nervoso, é importante, tá bom? Bom, acho que é isso. Aqui de pergunta acabou. Quem quiser fazer pergunta aí mais, pode fazer. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha para comentar. Não, já falei da vitamina D, né? Já falei da questão das gestantes. E da traqueostomia também já comentei. Que mais? Eu acho que é isso, né? A questão da hidroxicloroquina, tá? Que a gente falou, infelizmente, a gente essa semana recebeu a informação de que não tá tendo resultados positivos, né? O uso da hidroxicloroquina. E que também ela tem esse fator aí para que os pacientes que têm arritmia, cardiopatia, a gente também sempre ficou mais de olho para poder fazer, certo? Então, acho que é isso, pessoal. Eu queria colocar de novo aqui a questão da telemedicina,
tá? Se alguém quiser fazer alguma consulta, eu estou fazendo a telemedicina. Aí são consultas clínicas, são consultas específicas com cada um. Aí, dependendo de como for, tem as receitas, né? Tem as medicações específicas, pedido de solicitação de exames, normalmente. De repente, alguma dúvida específica, tá bom? A gente tira também as dúvidas específicas aí nessa telemedicina, tá? E aí o laboratório também tá de portas abertas, quem tiver com dúvida, família que tiver com dúvida que quiser fazer, fica à vontade também, tá bom? A Dé tá agradecendo, não precisa agradecer. Mais uma vez eu coloco que a semana que vem a gente traz as novidades, certo? Eu conto para vocês algo que tenha aparecido, como essa questão aí da hidroxi, né, cloroquina, que infelizmente não trouxe resultados que a gente gostaria que tivesse trago, tá bom? Aí a Paula fez uma perguntinha aqui agora, tá questionando leucemia, né? Os pacientes com leucemia são do grupo de risco? Então, Paula, aí no caso sim, né? São pacientes que são do grupo de risco, tá? Por questão de imunidade, tá bom? Então, a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo, principalmente se ainda eles estão fazendo acho que é a quimioterapia, né? Se estiverem fazendo esse processo terapêutico aí, que requer um pouquinho mais aí do sistema imunológico, debilita. Então, são sim, tá bom? Amém, né? A minha tia tá falando, Deus abençoe, amém a nós, tá? Todos nós, um beijão pra você, saudade, viu? Tá? A Mônica tá aqui, ó. Parabéns pela live, um grande beijo. Eu que agradeço por você ter feito essa participação aí, contado um pouquinho como é que tá aí, tá bom? A Erika tá perguntando aqui qual o valor, né, da consulta. É R$100, é um valor bem baixinho mesmo, mas dá pra gente conversar bastante, dá pra gente tirar bastante dúvida, dá pra gente ver o que tá acontecendo. Não é só do Covid não, tá? Eu sou clínica e aí eu espero resolver todos os outros problemas ou melhorar, né? Todos os outros problemas aí que as pessoas tiverem com dificuldade aí, tá bom? Um grande beijo então para todo mundo. Na próxima sexta a gente se vê. Tô por aí no mesmo horário, às 21 horas. E aí quem tiver aí algumas questões aí com relação a outras patologias pode colocar também, tá bom? A gente vai conversando, certo? Então tá. Um beijo para todo mundo e até a próxima aí, a semana que vem, tá bom? Tchau, gente!